nossa fé nos levará à vitória em Cristo Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Amém. É verdade, né, queridos? Às vezes nós passamos situações na nossa vida e se a gente for olhar para trás, a gente não vai prosseguir. Então nós temos que olhar para aquilo que Deus pode fazer. E aqui em Marcos capítulo 5, nós vamos ver aqui uma história muito bonita, onde correntes espirituais, elas foram quebradas. Eu quero que você entenda isso, que para existir uma corrente física, antes houve uma corrente espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Ninguém é ruim por querer. Ninguém faz o mal, eu decidi vou fazer o mal. Tem sempre uma corrente espiritual por trás. E se a pessoa entende isso, ela vai evitar até guerras entre si. Porque às vezes o que acontece? O ser humano, eu sempre costumo falar isso, o ser humano adotou uma posição espiritual que Deus não o chamou para ser, que é o de juiz. Até comentei sobre isso no domingo da ceia, né? Que Samuel, ele foi o último juiz da terra. Quando Samuel, né, ele morreu, então ali morreu o último juiz da terra. E o ser humano, ele quer tomar essa posição para si. Mas o ser humano é muito julgador, sem entender o mundo espiritual. O que acontece? Às vezes ela está lá na casa dela, na simplicidade do seu lar, assistindo uma programação, ouvindo uma rádio, ou mesmo vendo uma notícia na internet, e ela vê uma notícia lá. Um senhor de idade de 70 e poucos anos, né, estuprou uma criança de 5. O primeiro impulso do ser humano é revolta, porque é uma situação revoltante. Mas depois vem aquele sentido do julgamento. Um desgraçado desse tem que morrer. O que eu quero dizer com isso? Não estou defendendo a pessoa, lógico, ela errou, ela vai ter que pagar. Mas, porém, isso cabe a Deus, né? E às vezes nós adotamos essa carta. Tem que morrer, uma pessoa dessa tem que pegar, né, prisão perpétua, pena de morte. Nós adotamos essa carta, mas sem saber que lá atrás, no passado da pessoa, uma corrente já vem prendendo, que prendeu o pensamento, prendeu o coração, as boas ações, porque ninguém em sã consciência, que tem o amor de Deus, que tem uma fé vívida, vai fazer um negócio desse. Por isso que Jesus fala que toda lei, ela se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e no amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando a pessoa tem esses dois mandamentos em ação no coração, ela vai entender, não, meu Deus, aquela pessoa tomou essa atitude, né? Lógico que em vida ela tem que pagar, cumprir lá seus dias, né? Mas é uma pessoa que está presa por correntes espirituais, e às vezes nossas correntes já vieram desde o ventre da mãe, algo que os pais já vão vivendo ao longo dos anos, vem de gerações e gerações, e aquele mal se instala, e se ele não encontra dentro do coração, como a própria Bíblia diz, né, que quando Jesus vem, limpa o coração. Se esse coração não é ocupado com as coisas de Deus, outras coisas vão ocupar. Aí aquele espírito maligno que saiu, ele volta com 7 piores do que ele. Torna a vida da pessoa no segundo estágio pior do que foi o primeiro. É o caso que você vê muitas pessoas que caminhavam com Jesus, mas não se encheram da presença de Deus, se desviaram, e depois que encontraram Jesus, se desviaram, fizeram até pior do que antes, quando não conheciam. Por quê? Porque vem os espíritos malignos juntos. Então eu quero que você tenha essa consciência de não colocar o julgamento no teu coração, porque isso pode também trazer uma corrente para a sua vida. Então vamos aqui à palavra. Marcos capítulo 5, Jesus entra na cidade por causa de um homem. Olha que coisa interessante. E chegaram a uma outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Era a terra que ninguém gostava de pisar, tá? E saindo ele do barco,
sepulcros, irmãos, aqui representa lugar de morte, lugar de trevas, né? O próprio antro do inferno mesmo. Então esse homem vivia nessa corrente infernal. Nós vamos ver aqui um pouco do caso dele, né? Pula aí para o versículo 3, que diz assim, ó, no qual tinha sua morada nos sepulcros. Olha onde esse homem vivia. Ele vivia dentro do cemitério, nos dias de hoje, né? Vivia dentro dos sepulcros, das covas, no cemitério. Então, que pessoa com sã consciência, com juízo normal, vai viver dentro do cemitério, irmãos? Vai botar a sua cama para dormir junto com ossos, junto com cadáveres, aquele ambiente. Então, para você ver como o diabo atormenta uma pessoa. Uma vez eu vi uma matéria, isso tem acho que uns 15, quase 20 anos. Na época que eu via muito televisão, de madrugada, eu costumava não dormir, então eu assistia muita coisa de madrugada. E eu vi uma matéria, né, que as pessoas que habitavam dentro de cemitérios, às vezes jovens de 15, 12, 13, 15 anos, jovens bonitos, moças, rapazes, né, gostavam daquele ambiente, né? Há um tempo atrás, na cidade de Serra, um casal foi até motivo de reportagem que a casa deles era toda preta, relembrando um cemitério, tinha coisas de tumba, passou até no jornal. E eles foram entrevistados e tinham prazer nisso. E aí mostrou um caso um pouco mais além, de pessoas que arrancavam, né? Tem estômago, tá? De pessoas que arrancavam as vísceras dos defuntos para poder fazer obra de feitiçaria, para fechar corpo, essas coisas. Fazia aquela pessoa que ia lá rico, tá? Que ia lá procurar proteção espiritual, eles pegavam a víscera do defunto e faziam ele comer para poder fechar o corpo. Tinha outros irmãos que faziam sexo com os defuntos, tiravam, violavam o caixão, coisa tenebrosa. Você acha que você já viu de tudo? Nós ainda não vimos nada. Necrofilia mesmo, coisa de arrepiar, irmãos. E isso acontece nos dias de hoje, acontece. Então, esse homem, né, ele remetia a isso. Ele vivia nu, nem roupas mais tinha. Ele já não tinha consciência de que ele estava nu, de que ele estava causando vergonha, né, peladão, correndo, de tumba em tumba. Olha que situação. E aqui, ó, e nem cadeias, estamos no versículo 3 ainda, né? E nem ainda com cadeias podia alguém o prender. Então ninguém conseguia segurar aquele homem. E o demônio, irmãos, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele dá para a própria pessoa uma força descomunal. Eu já presenciei, logo que eu entrei no ministério, um rapaz que ele era uma agulha, de tão fino e tão magro que era. Parecia um varapau, uma vara de bambu. Você sabe que essas cadeiras antigas de barbearia, elas são presas no chão, né? São pesadíssimas. As cadeiras antigas de barbeiro. Aquele moço manifestou dentro do salão que tinha de frente à igreja. E ele levantou uma dessas cadeiras com uma mão só. Todo mundo ficou assim, ó. O pastor foi lá, expulsou o demônio. Uma força descomunal que o inimigo dá para o ser humano. Dá uma coragem descomunal de ir lá fazer aquilo que é mal, matar alguém, né? Violar um cadáver. Dá a força lá descomunal para matar uma família inteira, de fazer tudo que é de coisa de ruim, sem sentir vergonha. Uma pessoa dessa tem que morrer. Ainda que o corpo morra, a preocupação não é o corpo, é a alma. Então nós temos que tomar muito cuidado. Esse moço estava assim. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
e as cadeias por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Porque, irmãos, toda tentativa humana de resgatar aquele homem foi feita. Eu sempre falo, quando eu prego essa mensagem, que o foco maior está em cima dele, mas às vezes as pessoas se esquecem que ele tinha família. Como era a família desse homem? A vergonha que essa família sentia, a dor de perder ali um filho, talvez um marido. A Bíblia não expõe muito, né, como ele era antes, mas doido assim que não nasceu. Morar no sepulcro, ele não decidiu de uma hora para outra. Foram cadeias espirituais que as cadeias humanas nem conseguiam prender. Aí você pega umas pessoas dessas aí, né, que estão cheias de traumas, cheias de obras satânicas, cheias de espíritos imundos, coloca dentro de uma prisão lá, tipo uma prisão perpétua. A pessoa consegue fugir de lá e cometer mais atrocidades ainda. Que as cadeias do homem, né, elas não podem prender aquilo que é espiritual, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que a nossa briga, a nossa luta, a nossa guerra, ela de maneira nenhuma pode ser carnal, ou seja, de maneira nenhuma tem que ser na tentativa humana. Antes de você tentar qualquer coisa por alguém, você primeiro tem que tentar com Deus, porque são cadeias espirituais. E às vezes a pessoa vai tentar resolver sozinha, ela vai arrumar mais encrenca para ela, mais problema. Ah, pastor, eu tenho uma boa vontade para ajudar, eu senti de fazer, mas sem antes levar a Deus primeiro, irmãos, não tente fazer nenhuma empreitada, porque o mundo espiritual é pesado, irmãos. Nós estamos mexendo com forças invisíveis. Se o mundo espiritual para nós fosse aberto, muitas pessoas não estariam diante de Jesus por medo. A Bíblia diz que nós temos 3 céus, né? Esse céu que a gente vê quando olha para cima, tem um segundo céu, né? Onde fica ali as potestades guerreando, e ali que é uma guerra feia. Depois o céu dos céus onde Deus está, trono do Altíssimo. Então, queridos, o mundo espiritual é coisa séria. Você vê as pessoas que fazem feitiçaria. Na quarta-feira eu até brinquei com o negócio do voodoo, mas é sério, irmãos. É sério. São pessoas que estão dominadas pelo diabo, que elas têm prazer de fazer mal para outras. E aí nessa hora nós não temos que adotar um espírito de juiz. Pelo contrário, nós temos que levar a Deus. Porque senão nós vamos cair também na esparrela do diabo. Porque olha a atitude de Jesus, né? Nós paramos aqui no quarto. Porque temos sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias feitas por eles em pedaços, e os grilhões e migalhas ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Imagina como é que esse homem não estava atormentado. Eu costumo dizer que às vezes a gente com problema já fica com a cabeça, né, com a cabeça meio quente. Imagina esse homem sendo atormentado por mais de 2.000 espíritos malignos. É um negócio muito sério, irmãos. E eu estava conversando com a irmã Roselena essa semana, que a maioria das pessoas que você vê com perturbação mental tem um espírito maligno ali agindo, que mexe com a vida da pessoa. E é uma coisa que eu notei desde que eu vim para Vila Velha, né? Quando eu pastoreei a igreja de Barra Mares, eu via muito disso. Às vezes a pessoa tinha até uma condição financeira boa, era de uma boa família, mas às vezes estava com a mente perturbada. O diabo ele consegue ter acesso em lugares, irmãos, que se a gente não preencher as coisas de Deus, a pessoa vai na loucura. Ela vai à loucura. Ela tem coragem de jogar os filhos no fogo, como nós falamos de Manassés alguns domingos atrás. Coragem de largar a família para
esquece que tem vida, esquece que tem família. O diabo ele consegue controlar a mente da pessoa. Por isso que Paulo, em Romanos 12:2, ele fala: transformais pela maneira de você pensar. Pense nas coisas do alto. Senão, irmãos, a vida, se a gente não levar na direção de Deus, desculpa o termo, a gente dói o cabeção. Continuando aí. 5. E andava dia e noite, clamando pelos montes e sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Né? Pastor, mas ele não estava com demônio no corpo? Como que ele adorou Jesus? Porque até os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. E às vezes o crente não está reconhecendo isso. Às vezes está temendo a feitiçaria, está temendo a ameaça do homem, está temendo a dificuldade e não está reconhecendo que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Continuando. 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha o reconhecimento aqui. O diabo estava dizendo: o que tem a ver a luz com as trevas? O que você saiu de lá de Nazaré para vir atormentar aqui em Decápolis? Essa região de Gadara, onde ninguém quer pisar o pé. E é justamente aí, irmãos, que eu quero trazer você um pouco mais para perto agora. Que é justamente naqueles lugares, naquelas pessoas que ninguém mais está lutando, está amando, e nós temos que exercer o poder de Deus. É naquelas áreas que todo mundo está desistindo que a gente tem que permanecer firme. Porque Jesus não precisava entrar naquela cidade. Ele precisava entrar no barco, navegar até Decápolis, entrar na região de Gadara, que era uma região que ninguém temia Deus. Ele ia fazer o que lá? Né? Um lugar de incrédulo, mas ele entrou lá por causa de um homem só. Eu vou te mostrar aqui na palavra que às vezes a mudança de uma pessoa pode mudar o lugar por inteiro. A mudança de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa pode mudar a família dela inteira. Vou te mostrar isso aqui. 7 ainda, né? Reclamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, aonde Jesus chega, o diabo não pode resistir. Ele tem que ser atormentado mesmo. Quando você ligar o louvor lá na sua casa, ele tem que ser atormentado. Quando você dobrar o seu joelho, ele tem que ser atormentado. Quando você ler a palavra, quando você confessar a palavra, quando você fizer a oração da fé, o diabo tem que estremecer mesmo. Não podemos dar mole para ele, não. Porque senão ele se aproveita da situação para nos humilhar, para nos prender em cadeias, para expor a nossa nudez. A nudez aqui significa vergonha. Ele quer expor a vergonha da família. Olha lá, filho de fulano. Fulano é crente, mas olha o filho onde está. Olha lá o marido da ciclana. Ela vai para a igreja com a Bíblia para o braço, mas o marido para onde vai? E vice-versa. O diabo quer sempre arrumar uma coisinha para tentar expor a nossa nudez. Mas em Cristo a gente é mais que vencedor. Amém? Continuando. 8. Porque ele dizia: sai deste homem espírito imundo. Ou seja, você precisa dar ordem. E a ordem precisa ser em nome de Jesus. Ainda tem cristão, irmãos, que ainda não aprendeu a orar. Em nome de Deus, sai daqui. Não, está errado essa oração. É em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que esse nome foi nos dado como ferramenta de autoridade. Que Deus te repreenda. Não, a Bíblia diz que nós faremos a obra no nome de Jesus. Então, por isso tem muita oração sem resposta. Tem muito cristão aí que está sendo arrebentado pelo diabo. Às vezes acontece até manifestação dentro de casa. Eu atendi uma senhora alguns anos atrás. Ela falava para mim: pastora, o demônio entra na minha casa, eu sinto ele passando. Eu falei assim para ela. Eu falei:
falei, Vivi, não, quantos anos a senhora é da igreja? Pastor, tem mais de 60 anos. Aí eu falei com ela, e a senhora ainda deixou o diabo entrar na sua casa? Ela parou, olhou para mim, acho que ela não tinha percebido ainda. Minha irmã, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, ele não vai entrar na nossa casa, porque a nossa casa tem luz. A luz de Cristo já está conosco, amém? A Bíblia diz que no ungido do Senhor o maligno não dá. A gente foi fazer uma visita na quarta, até a irmã da visita falou, nem nos ossos, nem depois de morto o diabo pode tocar na gente, sabia disso? Nem violar o nosso túmulo o diabo pode. Até os nossos ossos são guardados por Deus por dia da vinda dele. Mas tem casa, irmão, que o diabo está assim, entrando, saindo como se morasse lá, e expulsando o morador de dentro, que foi o que aconteceu com esse homem. Expulsou todo o juízo dele, expulsou ele de casa, fez ele morar no cemitério, ser temido por todo mundo tinha medo dele, ninguém queria estar perto. Ora, meu doido! Já viu essa expressão na rua? Logo aí que lá vem doido. Eu, quando eu morei na Serra tem muito dessas crendices, né? Tinha um tal de uma nega maluca lá, um feriado, não sei das contas lá, e uma pessoa se vestia de bicho, pintava o corpo inteiro de cola preta, bicho, né? E ela saía atacando as pessoas na rua. E nesse dia eu tinha que fazer uma visita num bairro que eu nunca tinha pisado. E aí a irmã da igreja, que eu fui fazer a visita, falou assim para mim, pastora, já está dando a hora da nega maluca sair na rua, a senhora corre, tá? Corre e se tranca dentro da igreja. Olhei para a cara dela e falei assim, que irmã, eu não tinha entendido. Pastora, tem uma pessoa que se veste toda de preto, com a sacola e sai fazendo até maldade com as pessoas. Então eu já vou trancar a casa, a senhora corre. O que ela devia ter feito se ela estava realmente com medo? Pastor, fica aqui até passar o período, né? Ô, pastor, a senhora está com Deus, pode ir tranquila. Mas ela estava tendo outra medo e eu tinha acabado de fazer uma oração de libertação na casa dela. Falei, irmãos, eu vou andando devagar. Eu nem aguentava correr na época. Eu vou andando devagar, irmãos. Eu fui, vai, todinho. Cheguei na igreja, fiz um culto. Eu estou para te dizer, isso tem mais de 15 anos, eu nunca vi, graças a Deus, a nega maluca. Graças a Deus. E nunca mais ouvi falar dela. Esses mitos lá na Serra acabou. Lá no centro de Serra 7. Acabou. Então as pessoas adotam um comportamento, um padrão, irmãos, que não condiz com quem não é em Cristo. Olha o que Jesus fez. Ele dizia, sai deste homem espírito imundo. Ele deu uma ordem. 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo, Legião, porque é o meu nome, e somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Os demônios no corpo do homem falavam assim, Jesus, não vem perturbar aqui não, e nem nos tire daqui. Por que isso aconteceu, irmão? Porque esses espíritos acharam um lugar confortável para viver. Se o diabo achar um lugar confortável na nossa vida, você acha que ele vai querer sair? Pega um morador de rua e coloca para dormir na sua casa na cama limpinha, com comida ali na cama, para ver se ele vai sair. Nunca é capaz de expulsar você. Você sempre. Então os demônios falavam, nos deixa aqui nessa província. Por quê? Porque aquele lugar ninguém acreditava nisso. Aquela província não respeitava as coisas de Deus. É um prato cheio, um lugar ideal para o diabo morar. Uma casa que não respeita a presença de Deus. Uma casa que tem briga, uma casa que tem mentira, uma casa que tem roubo, uma casa que tem discussão, uma casa que a pessoa liga a TV e tem prazer de colocar pornografia, uma casa que a pessoa tem prazer de ver aquilo que não presta, uma casa que só tem reclamação, um prato cheio. 11. E estava pastando ali no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles.
E logo Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, olha só, vestido e em perfeito juízo. Até a mente daquele homem foi restaurada. Você entendeu o que eu disse logo lá no começo? O diabo atormenta muito a mente das pessoas, para deixá-las em confusão. Por isso que Paulo fala que nós temos que usar o capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça, onde está a cabeça? Está a mente. Todo o comando do ser humano está aqui, ó. Aqui. Aquilo que o olho vê, o ouvido ouve, a boca fala, a mente pensa. Se ele dominar essa região aqui, o corpo inteiro vai ter que obedecer. Aí vai praticar o que é mal, vai morrer em doenças, vai ser casa de demônios, vai viver atormentado aí pelas ruas. Primeiro dia que eu fiquei um dia na igreja aqui, irmãos, tinha uma mocinha andando pra lá e pra cá na rua, com uma Bíblia na mão, pra lá e pra cá, sem juízo nenhum, sem rumo. Andava para lá, só quente, andava para cá, andava para lá. Até no dia que eles vieram trocar a porta de vidro. Menino novo, se tivesse 15 anos era bonito. Morena bonita, alta bonita, mas totalmente atormentada. Eu consegui trocar só algumas palavras com ela. E ela falou assim para mim, assim, antes do pessoal chegar: eu estou andando na rua que a minha família me rejeita. As únicas palavras que eu consegui trocar com ela. Não deu tempo de mais nada, ela sumiu. Não deu tempo de mais nada. Nunca mais a vi. A família está desistindo, irmãos. As pessoas estão desistindo porque julgam ser normal, coisa comum. E nós vimos aqui que ele estava assentado. Ninguém conseguia fazer ele parar. Lembra que as cadeias ele tocava? Ele saia pulando. E aqui, ó, assentado, vestido, porque ele andava peladão, né? E em perfeito juízo. O que aconteceu? E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes ao que acontecera ao endemoniado e também aos porcos. Irmãos, é mensagem para outro dia, que também é dentro desse contexto, mas por que falaram dos porcos? Duas coisas rapidamente eu quero te falar. A carne do porco, irmãos, ela não tem demônio, tá? Porque o porco é criação de Deus. O fato dos demônios terem pedido para entrar nos porcos, porque os demônios acharam que ia fugir de Jesus. Por isso que eles pediram para entrar nos porcos. E porque os porcos, na época, era caminhão de lixo, os galinhos que tem hoje. Quem fazia a limpeza das ruas era manada dos porcos. Soltava os porcos, eles comiam tudo. Deixava a rua limpinha. Hoje nós temos profissionais para isso, trabalhadores. Mas na época eram os porcos que faziam. Então não era uma carne apropriada a se comer naquela época. Mas Jesus disse para Pedro que tudo aquilo que ele criou era abençoado. Então tira da sua cabeça não dizer que porco tem demônio, tá? Mas a outra parte que eu quero mostrar aqui é que os donos dos porcos ficaram revoltados. Olha aqui, 17. E começaram a lhe rogar que saísse do seu território. Por quê? Porque aqueles porcos traziam dinheiro para aqueles homens. Era o ofício da época. Então, irmãos, o dono do boteco não quer que o boteco feche. Ele quer continuar se alimentando da desgraça da família. E sabe como vai lá, vai beber, vai gastar tudo lá dentro. Sabe disso? Eu tenho bronca, eu tenho trauma.
Você acha que o terreiro quer perder o Pai de Santo para Jesus? Ele ameaça: se você sair daqui do terreiro, você vai morrer. Você acha que os motéis querem perder sua clientela? Eles propagam mais do que a prostituição. Então, os donos dos porcos estavam preocupados mais com isso do que na vida daquele homem que foi curado, que foi liberto. A boca quer perder os jovens? Você acha mesmo? Você acha que os pontos querem perder as moças? Você acha que os donos de clínica clandestina querem perder os tetos? É pesado, irmãos. Isso é um mundo espiritual. Isso é um mundo espiritual. Às vezes a gente fica tão cercado na nossa conchinha que a gente não tem visão do que está acontecendo lá fora. E que se a gente não vigiarmos para pregar Jesus para as pessoas, o diabo vai arrebanhando muitos para o inferno. E muitos de dentro da nossa casa também. Olha o que aconteceu. Eles rogaram: sai daqui, Jesus, sai do nosso território, né? Sai daqui. 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, retoma a sua vida. O diabo já te roubou muito. Para os teus, vai lá para a sua família, você já se ausentou muito. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Eu acho que o maior testemunho, irmãos, a melhor pregação é o testemunho. Eu acho que o testemunho de alguém, o antes, o durante e o depois, quando é aquele testemunho de fé, ele vale mais do que uma pregação, porque é o Evangelho vivo. A gente tem que lutar, irmãos, para criar testemunhos no nosso meio. De quem não era, passe a ser. De quem não vinha, passe a vir. Quem era dominado pelo diabo, tem as correntes quebradas, e ele sai das trevas para a luz. Acho que a melhor pregação e divulgação do Evangelho que a gente pode fazer por Jesus é dar um bom testemunho de cura, de libertação. O testemunho pode salvar, irmãos, vidas. Vai para a sua casa, para os seus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então cria um ambiente de liberdade, que Jesus vai agir na sua vida. Amém? Deixa Deus operar. Fique na palavra, né? Tire os seus olhos daquilo que é mal. Se você em algum momento teve esse espírito até de julgar uma pessoa dessa, imagina quando você não falava mal dele, né? Olha o doido pela grama, olha o doido que quebra tudo. Imagina as crianças brincando na rua: corre que lá vem o doido, né? É tipo a nega maluca lá da cera: corre que lá vem a nega maluca. Irmãos, o negócio é feio. As pessoas têm medo. Quando tudo que tem treva, irmão, gera medo, desconforto, gera dúvida, gera tristeza, gera derrota. Mas quando Jesus entra, Ele traz vida e vida com abundância. Amém? Essa vida que Ele tem para nós, essa vida que Ele quer que a gente divulgue para todos que estão nessa necessidade, que estão em prisões, que o nosso clamor possa alcançar e quebrar as algemas de todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda Ele bem forte. A glória do Pai. Amém. Glória a Deus. Segura a corrente assim, ó, dessa maneira aqui, ó, um elo no outro. Pai, em nome do Senhor Jesus, de tudo que nós ouvimos aqui hoje, nós temos o entendimento que o Senhor deu para nós o teu nome, que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobra, e até o inferno reconhece o seu poderio, a sua majestade,
Por isso, meu Deus, a tua palavra nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. E o Senhor nos chamou pela tua palavra, dizendo que nós somos em ti muito mais que vencedores sobre todas as coisas. Meu Deus, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Meu Deus, a tua palavra diz que pelas tuas feridas nós já fomos curados, nós já fomos sarados, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Ah, meu Deus, e com base na tua palavra que é verdadeira. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então, na autoridade do nome de Jesus, que a nós foi delegado, eu digo agora essas correntes, desde lá do antecessor desta pessoa, da geração passada dela, desde que iniciou a família desta pessoa, aonde tiver uma corrente maligna, aonde tiver uma maldição hereditária, a doença que impede essa pessoa de viver feliz, meu Deus, um trauma no passado, alguma ligação espiritual que os nossos olhos humanos não veem, mas que no mundo espiritual é muito evidente, com base na tua palavra que diz: quando dois concordam aqui na terra, quando dois ligam aqui na terra, é ligado no céu. Da mesma maneira, nós aqui, quando desligamos na terra, também é desligado no mundo espiritual. Esse, meu Deus, essa aliança que foi feita no passado, alguma feitiçaria, magia negra, magia branca, beza branca, em nome do Senhor Jesus, alguma simpatia que essa pessoa fez na simplicidade dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, alguma ligação de alma, de relacionamentos passados que ela teve, alguma ligação de corpo, alguma ligação de espírito, em o nome do Senhor Jesus, seja quebrado agora, no romper destas correntes, para a glória de Deus. Arrebenta aí agora. Nenhuma condenação há sobre a sua vida, meu irmão, nenhuma condenação sobre a sua família. Todo histórico de doença, histórico de feitiçaria, histórico de alianças antigas com deuses estranhos, com a feitiçaria que seja na pornografia, em nome de Jesus, aonde for, espírito que foi amarrando os casamentos dessa família, fazendo que não desse certo nos dias atuais, em nome de Jesus. Espírito que alcança a criança, espírito que alcança a mente do adulto para bagunçar a mente, seja quebrado agora. Nós ordenamos: saia e saia e saia, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é tão tremendo naquilo que faz, que o Senhor não permite que Satanás toque nem nos nossos ossos. O Senhor é tão perfeito no que fazes, que o Senhor instruiu a Moisés a encarar Faraó e dizer para ele: nenhuma unha ficará mexida, nem os ossos de José vão ficar aqui no seu domínio. É a mesma inspiração que Deus está te dizendo agora. O seu corpo não tem que ficar no domínio do diabo. Doença não tem que dominar mais. Tristeza não tem que dominar mais. Depressão não tem que dominar mais. Solidão não pode mais dominar. Fraqueza, tristeza, desânimo não pode dominar mais, não. Em nome de Jesus. Doença hereditária, porque meu pai tinha, meu avô tinha, acabou isso agora. Porque agora você está no reino da maravilhosa luz de Cristo. E Cristo já levou sobre ele todas as doenças e enfermidades. E ele diz: pelas minhas pisaduras você já foi sarado. Ele não está dizendo que você vai ser sarado, ele está dizendo que você já foi. A obra é completa, agora é só crer. Meu Deus, nos ajude na incredulidade agora. Se é o que nos impede. Se era alguma amarração, já foi desfeita. Se era alguma coisa que nos prendia, nos ligava a alguém, ou alguma situação, já foi desfeita agora. Só no mundo espiritual pode ser quebrado. O teu poder foi forte por isso. Numa oração simples, mas com toda certeza de vitória, em nome de Jesus. É para fazer o cego enxergar, o mundo falar, o coxo andar. É para fazer, meu Deus, o doido, o maluco, o gadareno habitar em família com juízo perfeito. Na mente dessa pessoa, Satanás, você não pode tocar mais um.
Espírito de doideira, sai daí, em nome de Jesus. Espírito de bagunça, de confusão mental, início de Alzheimer, sai daí agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor disse que conservaria a nossa mente em perfeita paz. Eu creio na tua palavra. Eu creio no diagnóstico que a Bíblia nos dá. E a Bíblia diz que nós somos vitoriosos. Que em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. E não tem condenação. Por isso, Pai, nós nos desligamos de tudo aquilo que nos afeta, que afeta a nossa fé, que tenta migrar no coração, que tenta apagar a luz do Espírito Santo dentro dessa pessoa. Que a hora onde está o Espírito de Deus vai ter liberdade. Essa pessoa não tinha o Espírito Santo, ela vai passar até agora. Em nome de Jesus, só para sortear o Espírito Santo. Onde tem o Espírito de Deus tem liberdade. E o Espírito Santo faz lembrar as palavras de Jesus. Se não tem o Espírito Santo, não tem palavra. Se não tem a palavra, não tem vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus, passa com o teu poder de fogo. Vá na casa dessa pessoa. Visite as gerações passadas. E já visita as futuras também. E com o teu poder queima. Queima, Jesus. Tudo aquilo que vai atrapalhar. Tudo que já vinha lá de trás atrapalhando. E tudo que queira se levantar para atrapalhar. Essa pessoa de contar um testemunho lindo. Impede essa pessoa de ser feliz. Queima, Jesus. Toda corrente, todo laço passarinho, toda peste perniciosa. Queima, Jesus, toda nudez aqui. Essa vergonha que o diabo quer fazer essa pessoa passar. Enduzando as coisas do Senhor. Cadê a sua fé? Você não está na igreja? Cadê a sua Bíblia? Cadê o seu Deus? Envergonhado sairá ele diante de nós. Meu Deus, eu não aceito nem permito que nenhuma palavra se venha vingar. E se virando contra nós, venha nos atingir. Ele vai ter que fugir por 7 caminhos, como diz a tua palavra. Porque, Pai, nós não temos nenhuma ligação contigo mais. A limpeza chegou, a purificação chegou, a força chegou. O Senhor não deu espírito de medo e covardia para ninguém, não. O Senhor deu espírito de fortaleza, espírito de amor para não julgar ninguém, espírito de moderação para ter domínio nas situações. Oh, meu Deus, eu quero decretar aqui agora, nessa oração simples, unida a minha fé com a fé desta pessoa que está aí com as correntes quebradas e ligadas nas mãos. Eu quero determinar na vida dela agora, na autoridade do nome de Jesus, um tempo novo, para a glória de Deus. O Senhor faz novas todas as coisas. O renovo pertence ao Senhor e coisas novas também. Renovo e coisas novas. Coisas maiores e melhores virão. E aquilo que está errado, o Senhor vai consertar. O Senhor é profissional nisso, Senhor. O Senhor é artífice para isso. O Senhor criou todas as coisas, está criando condições para essa pessoa mudar de cabeça aqui. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Pai, muito obrigado, que a tua misericórdia e liberdade nos alcançaram a nossa casa e tudo que faz parte do nosso dia a dia. Muito obrigado por o Senhor ser um Deus presente, não somente na hora da angústia, mas em todo o tempo. Oh, meu Deus, obrigado pelo livramento, pela segurança, pela cura conquistada, pela prosperidade que é dom do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor
conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós tomamos posse e lhe agradecemos em o nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Queridos, você está livre. Não precisa nem comentar de problema mais, só comenta de bênção. Amém? Volte para casa nessa certeza de que um tempo novo já está sobre a sua vida.